Na mesma sexta-feira, 7 de julho, estive na clínica de endocrinologia do Mãe de Deus Center, ocasião em que entrevistei o Dr. Marcelo Bertolucci. O especialista em diabetes antecipou que novos tratamentos para a doença já estão disponíveis para os pacientes. Acompanhe a entrevista. Estamos na clínica de endocrinologia aqui no Mãe de Deus Center, sua saúde num só lugar. Ela fica na Torre B, 10º andar, sala 1001. Esta clínica tem 5 profissionais, preste atenção. Dr. Alberto Molinari, que é cirurgia endócrina, a doutora André Bertolucci, que é nutrição, Dr. Balduino Tidel, que é endocrinologia, doutora Elisa Munhoz, também endocrinologista, e o professor Marcelo Bertolucci, especialista em endocrinologia, ele que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor Bertolucci, uma alegria revê-lo. O que temos de novidade em tratamento, principalmente de uma enfermidade, podemos dizer assim, que o senhor atende muito aqui no seu consultório, que é a diabetes? Bem, o diabetes, como você sabe, existem mais de uma doença como esse nome. Então a gente tem o diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, principalmente. 95% dos diabetes são tipo 2 e é disso que nós vamos falar primeiramente, tá? Diabetes tipo 2 é aquele paciente que desenvolve uma perda gradual da capacidade do pâncreas de produzir insulina. Isso se desenvolve ao longo de muitos e muitos anos, é genético, é também agravado pela obesidade e também pelo sedentarismo e também a presença de outras doenças, muitas vezes, que ocorrem. Então, as pessoas podem ter uma perda gradual da capacidade de produzir insulina, que é variável em decorrência desses fatores. Então, o grande problema do diabetes tipo 2 é que ele não dá sintomas, a pessoa desenvolve o diabetes, a glicose começa a subir sem a pessoa perceber, e em 50% dos casos, muitas vezes, pode acontecer de diagnosticar o diabetes com uma complicação já avançada. Como retinopatia, como uma perda de função renal, como um infarto do miocárdio, até um problema mais grave, como uma ulceração, uma amputação eventualmente nos membros inferiores. Infelizmente, isso é bem mais raro hoje em dia. Bom, em função disso aí, as pessoas têm que estar alertas, aquelas pessoas que têm história familiar de diabetes, que têm obesidade, que já apresentaram alguma glicose alterada no passado, tem que investigar para ver se tem realmente o diabetes, que são níveis acima de 126 de glicose em jejum, né? Tem outros critérios também que podem ser vistos pelo médico endocrinologista. Então, hoje em dia, o tratamento do diabetes ele desenvolveu muito. Antigamente a gente tinha insulina, metformina, alguma sulfonilureia. Hoje em dia a gente tem uma gama de medicações novas que atacam exatamente cada ponto onde o diabetes é o problema. Por exemplo, o pâncreas que não funciona bem, ele recupera a função do pâncreas em algumas situações, ele pode melhorar a resistência à insulina em outras situações, ele pode ajudar na redução do peso e melhorar também a sensibilidade à insulina. E essa forma combinada você pode ter uma melhora importante da glicemia. Novos medicamentos, isso? Exatamente, medicamentos orais, medicamentos injetáveis também que são disponíveis, né? E dentro deles, né, a gente tem várias opções, assim, dependendo da faixa etária do paciente, da presença de complicações que ele já possa ter ou não. Se a pessoa mais jovem tem medicações que impedem a progressão desse problema, tem medicações que a gente pode usar para fazer o paciente perder peso junto com o controle da glicose. E tem medicamentos que ajudam também no controle dos lipídios, né, do colesterol, do triglicerídeo, eles também, de certa forma, podem ajudar. E mais recentemente tem algumas injetáveis que podem ser usadas, como os análogos do GLP-1, por exemplo, que são medicamentos que interferem muito no apetite, fazendo então uma redução da ingesta alimentar, ajudando na perda de peso, que estão associados com redução de mortalidade nos pacientes com maior risco. Existem medicações agora que ajudam a perder glicose pela urina por bloqueio de um receptor renal, isso faz com que haja uma diminuição da glicemia, e essas medicações também estão associadas com redução de mortalidade. Então está se desenvolvendo muito esse lado, especialmente os pacientes com maior risco, com mais complicações, estão sendo mais bem cobertos nessa parte do risco cardiovascular. E existem também medicações para o tipo 1, né, que estão sendo desenvolvidas, as insulinas, né, que são insulinas mais estáveis, de ação mais longa,
que impedem a flutuação da glicose de uma certa forma, que é um grande problema no diabetes tipo 1. Existem novos medidores de glicose que você pode usar ele contínuo, você coloca no braço assim e deixa ele medindo a glicose para você sem ter a necessidade de picar o dedo. Excelente. E está a caminho também o pâncreas artificial, né? Que são, Opa! Está em desenvolvimento, que é uma bomba de infusão acoplada num sensor de glicose que mede constantemente a glicose e vai liberando insulina de forma gradual. Só que isso ainda não é comercializado, ainda está em estudos, mas está indo muito bem. O que o senhor achou da liberação, uma lei que liberou os medicamentos, os inibidores de apetite, como a sibutramina, as anfetaminas, etc. O pessoal da Anvisa não foi ouvido, estão se queixando que passaram por cima deles. O senhor é a favor dessas medicações, doutor Bertolucci? Olha, essas medicações são seguras. Tá? A sibutramina, em especial, houve muito problema em relação a uma avaliação, vamos dizer, não digo conturbada, uma avaliação confusa que foi feita no estudo Scout, onde eles estudaram de forma não adequada pacientes que tinham um risco cardiovascular muito alto e esses pacientes tiveram problemas com a sibutramina e por isso deu essa confusão toda. Claro. Isso foi reavaliado com o tempo e viu que a sibutramina não é para esse tipo de paciente, nunca foi e usando em condições usuais como em bula, ela é perfeitamente segura. Tá? Então a sibutramina ela está felizmente de volta aí com segurança, né? Claro que tem que ser avaliado pelo médico de uma forma criteriosa, né? Não é todo mundo que pode usar, eventualmente, tem as contraindicações. Quais são as contraindicações? Não pode beber durante o tratamento? A sibutramina, assim, ela aumenta um pouquinho a frequência cardíaca, né? Então você tem que, pacientes que têm arritmia, tem um cuidado especial. Os pacientes que têm doença bipolar, por exemplo, né? Que têm alguma coisa psiquiátrica, não devem usar também, né? Não devem? Não deve, né? Criança também não deve usar. Claro. Mas a maioria dos pacientes jovens, em especial, podem usar com segurança, tá? Desde que sejam bem assessorados, bem acompanhados pelo clínico, pelo endócrino. E essas novas, a fepramona, essas mazindol, que são drogas mais antigas. Foram tiradas do mercado, elas não têm estudos assim a longo prazo, não são drogas assim bem avaliadas do ponto de vista... Em relação à segurança, a gente sabe por experiência clínica que elas são seguras, mas a gente não tem ensaios clínicos que comprovam isso aí. Então são drogas assim que são um pouco mais controversas, mas elas são usadas assim, e a maioria dos endócrinos, os experts usam e tem boa experiência. Já ouvi dizer que altera a psique das pessoas, é verdade? Todas as drogas que são catecolaminérgicas, que têm efeitos nas catecolaminas, elas podem afetar de alguma forma. O humor? Por isso que elas não devem ser usadas por pessoas sem doença psiquiátrica. Ah, entendi. Entendi, o senhor tem toda a razão. Então, nesse particular, assim, sendo bem assessorado, bem avaliado a necessidade do seu uso e clinicamente o paciente tendo condições, eu não vejo problemas também, mas são drogas de segunda linha, assim, né, que a gente usa. Deixa eu te fazer uma pergunta, de homem para homem aqui, para o telespectador homem. Muitos homens mais maduros, casando com mulheres jovens, e que estão se submetendo a tratamento de reposição hormonal, para garantir uma vida sexual melhor. Isso é possível? Existe alguma novidade nesse sentido? O que está acontecendo nessa área, professor Bertolucci? A reposição que se faz hormonal no homem, ela ainda é controversa, assim, o seu uso. Tá? Saiu um estudo recente agora que dá uma impressão de ter maior segurança, mas ainda a longo prazo a gente não sabe o que acontece em termos de doença aterosclerótica e o tamanho da próstata. Hiperplasia prostática. Hiperplasia da próstata e também alguns tumores. Né? Então isso está em aberto, mas saiu um estudo recente que mostra que há um indício de que talvez elas sejam seguras. De qualquer forma, o problema da disfunção erétil, da disfunção sexual, ele é muito bem resolvido com as drogas que a gente usa, são os inibidores de fosfodiesterase, são a sildenafila, a tadalafila, são drogas que resolvem o problema da ereção. Mas o problema é a libido. Muitas vezes vai caindo a libido, né? Então,
muitas vezes melhora isso aí, mas assim, ainda é controverso. A gente não tem estudos robustos assim, a longo prazo para dar uma segurança total para o uso dessas medicações. O senhor não recomenda? Ouvi dizer até de umas injeções que seriam importadas. Não, se a pessoa tem uma deficiência definida, baixa de testosterona. Aí tudo bem, tá? É uma situação. O que a gente tem que cuidar é pro abuso, né? Pro abuso. Que são pessoas que usam, assim, em academias, né? Que usam entendi. Né? Essas coisas são completamente contraindicadas. Ou então o excesso na pessoa de terceira idade também, porque você está lidando com uma população de maior risco, né? Você tem que ter um pouco maior de cuidado. Mas assim, se a testosterona é baixa, a avaliação clínica foi feita e não tem nenhuma contraindicação maior, pode ser usado. Claro. Doutor Marcelo Casacchia Bertolucci, eu gostaria de conversar muito mais com o senhor, mas televisão a gente tem tempo. Eu vou pedir para a Ana Márcia marcar uma nova entrevista nossa. Vamos pegar outros assuntos na sua área. Obesidade é uma coisa que me preocupa muito. Esses dias eu estava vendo numa rede de televisão um rapaz extremamente obeso, fazendo a cirurgia para redução de estômago, mas o endocrinologista o acompanha permanentemente pós-cirurgia, porque tem que medir níveis hormonais disso, daquilo. É uma situação complicadíssima. O segredo acho que é não chegar a ser obeso, né, doutor Bertolucci? Não chegar a um nível de obesidade, principalmente mórbida, né? A obesidade mórbida são, felizmente, exceções, né? Que a gente tem. Mas a cirurgia é uma grande solução para esses pacientes. E tem vários tipos de cirurgia, são cirurgias que ou reduzem o tamanho do estômago, ou reduzem o tamanho do intestino e o estômago junto. Isso faz com que absorva menos alimentos, além de comer menos. Uma ingesta menor. Isso. Mas o grande problema é que é um problema multidisciplinar, ou seja, a pessoa que faz uma cirurgia dessa ela tem que ser acompanhada pelo resto da vida. Meu Deus. Ela vai ter deficiências nutricionais, algumas pessoas elas têm problemas emocionais relacionados a isso aí, mas quando bem triado, quando bem indicado, ela reduz mortalidade. Mortalidade, que é o mais importante. Porque a obesidade mórbida ela tem um aumento de mortalidade importante, que especialmente por insuficiência cardíaca, por comorbidades outras também, além do diabetes, obviamente. Mas você com a cirurgia você reduz mortalidade, isso está comprovado, né, para esses casos. E claro que o ideal é não engordar e passa por educação desde a infância, né? Não começar com açúcar, né, na criança, os pais não mamadeira com maisena, comida processada. É uma coisa terrível. Muito bem. Boas notícias na área da saúde. Existem novidades na área da endocrinologia, principalmente no tratamento da diabetes. Nós estamos concluindo a nossa entrevista com o professor Marcelo Casacchia Bertolucci, aqui da Clínica de Endocrinologia do Mãe de Deus Centro de Sua Saúde, num só lugar. Soledade com Carlos Gomes, aqui é Torre B, 10º andar, o endereço está na tela. Muito obrigado pela sua participação conosco, doutor Marcelo. É um prazer. Muito bem, direto aqui do Mãe de Deus Center, Alexandre Apple para o Jornal do Consumidor.